Deus, você está bem? Dá um glória a Deus aí então, para ver se está bom. Coisa linda, privilégio estar aqui. Deixa eu me apresentar antes de tudo, né? Eu tenho um nome e tenho como me chamam. Então, como me chamam? Não, vou começar pelo nome, né? Quase ninguém sabe que eu me chamo por esse nome. Francisco Flávio Tatagiba Júnior. Meu nome. Meu nome. Hoje de manhã uma irmã falou assim: Pipo, tentei orar por você ontem na oração lá dos pastores lá, e eu pensei, tá arriscado eu errar o nome dele e falar tá, e passar que eu estou falando em línguas. Então é melhor não falar o Tatagiba. E aí, como me chamam? Pipo. Então, meu nome é grande, mas o apelido é pequeno, mas não tem nada pejorativo, fica à vontade de chamar como Pipo, tá bom? Grato a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Grato demais a Deus. Quem esteve aqui hoje pela manhã, com o Sávio pregando? Foi bênção, não foi? Muito bom. E interessante, eu falei para o Sávio que a palavra que Deus me deu hoje é quase que um contraponto do que ele pregou hoje de manhã. Muito interessante isso. O texto é similar e Jesus faz quase que um trocadilho entre os textos. E a gente já vai olhar esse texto, mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Você já fez alguma coisa, ou você já andou num caminho, por exemplo, que você estava errado? Você já fez alguma coisa errada, mas você achando que estava certo? Já aconteceu isso com você? Tipo, andar num caminho que você achava que era o caminho, mas você está perdido? Já? Ou não? Só comigo? Já aconteceu? É estranho, né? Você fazer alguma coisa achando que você está fazendo certo, mas você está vivendo alguma coisa, erro, um engano. E depois, quando você entende que aquilo é errado, a sensação é horrível, embaraçosa. Depois você pensa assim, nossa, eu fiz isso, eu fiquei fazendo isso, pensando que estava fazendo certo, mas eu estava fazendo errado, ou estava enganado, e por isso eu fazia. Quer ver um exemplo claro aqui, rápido? Por exemplo, as ruas, quando você vem morar aqui, Flórida principalmente, as ruas são parecidas. E aí para você dirigir, GPS, né? Eu já estou aqui há algum tempo e eu consigo dirigir bastante sem GPS. É bom até usar o GPS para a gente olhar a rota, mas às vezes a gente não precisa usar. Você já fez assim, de entender que você estava andando por um caminho, que você iria andar por um caminho que você achava que conhecia, e aí você fala assim, não, eu não vou precisar de GPS, mas a sua esposa fala assim, melhor você botar no GPS. E aí você, não precisa, aí você banca, não preciso, eu conheço bem o caminho, você banca, posturado assim, e tá bom. O caminho de 15 minutos, 20 minutos vira 45. Você está perdido, mas você não fala que você está perdido. Dentro do teu coração você sabe, eu estou perdido, estou andando por um caminho errado, eu sei já, mas eu não vou falar, até ela falar assim, não é melhor você usar o GPS? E aí, lógico, as mulheres sempre têm razão, a gente usa o GPS e a gente se encontra. Essa sensação é horrível, embaraçosa demais. E aconteceu muito comigo, com a minha família. Eu estava lendo esse texto e eu vi, e a gente vai entrar no texto, eu vi que esse jovem estava vivendo isso. E eu vivi uma situação embaraçada, assim, na minha juventude. Meus pais, quando eu cresci, né, até os 15, 16 anos, meus pais, eles frequentavam centro espírita. E era muito envolvido com misticismo, ocultismo. Eu fui criado um pouco nesse ambiente. Só que com 14, 15 anos, eu queria sair dali, veio muitas dúvidas na minha cabeça, e eu perguntava para eles, o pai, o mãe, eu não estou mais gostando disso, eu gostaria de entender melhor, e eu fazia perguntas, assim, tipo, a pergunta óbvia que eu lembro que eu fazia para o meu pai e para minha mãe, por que o centro espírita é fechado e as igrejas evangélicas, ou igreja em geral, é aberto? Portão, sabe? Porta aberta. Porque naquela época, né, eu não vou falar aqui a época, senão vocês vão saber quantos anos eu tenho, mas naquela época, era assim que acontecia. Então, eu ficava com
questionamentos. E a gente, na verdade, estava vivendo no engano, porque nem meu pai, nem minha mãe, nem a própria pessoa que era dona ali daquele ambiente espírita também entendia. Ela também estava vivendo no engano. Nós estávamos todos vivendo no engano. E para eu poder sair daquele engano ali, foi a intervenção divina. E foi muito marcante para mim, porque foi a primeira experiência que eu tive com Deus na oração. Eu lembro que eu tinha pedido ao meu pai para não ir mais, eu não ia muito, mas quando ia, eu não gostava. E meu pai falou assim para mim, eu estava com 16 anos, meu pai falou assim, a última vez que você vai comigo na praia e na cachoeira. Eu falei, tá bom. Eles faziam, primeira semana ou primeiro mês do ano, faziam um despacho ali. Só para você entender a questão do engano que a minha família estava vivendo. E eu fui. Chegando lá, a gente foi na praia e depois fomos na cachoeira. E na cachoeira, meus pais estavam assim, eu lembro muito claramente, meus pais estavam ali abaixando, fazendo aquele trabalho, e eu estava um pouco afastado, cerca de 3, 4 metros. Eles não estavam me escutando, e eu estava ali quieto, e eu comecei a fazer uma oração. Eu não sabia nem, na verdade, o que era oração e diferença de oração, de reza. Eu só sei que eu coloquei o coração ali, e eles estavam ali fazendo, e eu estava aqui, e eu fiz uma oração, e acabou. E nessa oração eu falei o nome de Jesus, mas quieto, eles não ouviram. Sabe aquela oração que você faz quietinho assim? Em voz baixa, para Deus ouvir, só você? Isso foi num sábado. No domingo, a gente estava almoçando na casa dessa pessoa que era dona daquele centro espírita, e a gente almoçando, e aquela mulher incorpora. A dona do centro espírita incorpora, e eu estava almoçando do outro lado, e os meus pais na frente dela, ela almoçando, ela incorpora, ela fala assim, o trabalho da praia foi entregue, eles receberam. Mas o trabalho da cachoeira foi quebrado. Naquela hora que ela falou, eu estava comendo, parei de comer. Aí eu olhei assim, meio com medo, meio com atenção. E aí meus pais perguntaram, por que foi quebrado esse trabalho? Ela disse assim, porque alguém ali fez uma oração. Irmão, naquela hora, o meu coração encheu de uma verdade em que eu identifiquei que existia alguém maior. E eu falei com Deus, eu não posso viver mais esse engano. Eu tinha 16 anos. Não falei nada porque eu fiquei com medo de apanhar. Eu fui falar isso com meu pai 12 anos depois, já casado, já não estava mais, e a gente foi conversar, e ele falou para mim, eu sabia que tinha sido você que tinha orado. Por que eu queria dizer isso para vocês? Porque às vezes nossa família, ou talvez você está aqui vivendo um engano, vivendo um caminho que você acha que é o caminho correto, mas não é o caminho correto. E o texto que nós vamos ler em Marcos capítulo 10 vai tratar exatamente disso. De uma pessoa que achava que estava fazendo o correto, que até correto parecia ser, e que estava fazendo bonito até, que na verdade não era o certo, ou o perfeito, como Jesus vai dizer. Marcos capítulo 10, versículo 17 até o versículo 22. O pregador da manhã, eles deram água. Não tem nem diácono aqui, gente. Ô, Luiz está ali. Amém? Vamos ler. Obrigado, querida. Pô, agora veio duas. Obrigado, Carlos. 17. Marcos 10, 17, até o 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou, bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos?
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então, ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando os olhos nele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Curve a sua cabeça um instante, vamos fazer uma oração bem breve. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pelo privilégio que é de termos a tua palavra aberta, que a tua palavra possa falar ao nosso coração, à nossa mente, que possamos sair daqui entendendo verdades absolutas, concretas, verdadeiras, do evangelho puro e simples. Que o Senhor nos conduza na sabedoria do teu Espírito Santo e que o nosso coração esteja aberto, receptível, para entender as profundezas do cuidado do Senhor para nós. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, denominado aí Jovem Rico, é um texto famoso, conhecido, usado até de forma errada. Algumas pessoas colocam esse texto aqui como uma parábola, e não é uma parábola. Parábola é uma história em que Jesus contava para trazer um contraponto ou para trazer um aprendizado sobre determinada situação. Aqui é um fato mesmo que está sendo desenvolvido ou desenrolado aqui. E essa passagem aqui do jovem rico, ela é um contraponto do que o Sávio pregou hoje pela manhã, e o Sávio pregou em Lucas, né, capítulo 10. Sávio trouxe uma abordagem onde tem sim uma parábola do bom samaritano. E esse texto aqui não é em si uma parábola, mas traz verdades também bem próximas a essa do bom samaritano. Existem aqui profundidades muito além do que a gente lê e percebe. De fato, quando a gente olha esse texto e lê, a gente tem a intenção de que Jesus está repreendendo o fato dele ter muitos bens, dinheiro, posse, mas ele não está fazendo isso. Esse texto aqui, apesar de já ter no seu nome jovem rico, não está falando necessariamente de uma repreensão a uma riqueza ou uma prosperidade. Esse texto aqui não está falando que você não pode ser rico. Esse texto está dizendo que se você coloca a riqueza ou os bens no teu coração, no lugar de Deus, ocupando o lugar que não é para estar, esse sim é um problema. Mateus capítulo 6, acho que versículo 21, Jesus mesmo vai dizer isso. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E é exatamente isso que esse texto vai trazer aqui. Só que esse texto, ele demonstra para a gente uma profundidade tão forte, porque ele é dividido. Ele tem, no início do texto, ele tem a pergunta de um jovem que chega até ele. No segundo ponto, ele tem a resposta de Jesus a esse jovem, onde Jesus responde ao jovem a lei. Ele resume a lei aqui. E o terceiro, o pedido de Jesus para esse jovem. Então é a pergunta de um jovem para Jesus, a resposta de Jesus para o jovem e o pedido de Jesus ao jovem. Esse texto aqui, ele é muito interessante, porque no texto que nós lemos pela manhã, foi muito impressionante isso. A gente não tinha falado nem sobre isso, eu não sabia o que o Sávio ia pregar, mas eu fiquei com atenção tripla hoje na mensagem, porque esse texto é muito parecido com o texto de Lucas, capítulo 10. Só que a diferença que lá é um fariseu, lá é um doutor da lei que vai chegar até Jesus. E lá Jesus fala para ele, interpreta a lei. Como é que você interpreta a lei? Capítulo 10, versículo 25. E ele diz, amar ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Ele vai falando da lei. E ele começa do início. Quando esse jovem chega até Jesus, aqui no versículo 18,
19, Jesus não fala para ele interpretar a lei. Jesus aqui interpreta a lei para ele. Só que Jesus não começa no início. Jesus faz que nós chamamos no ensino, na pedagogia, de um ensino reverso. Ele começa no final para explicar o início. E a explicação do início que Jesus dá é o pedido que ele faz depois para esse jovem. E olha que interessante, Jesus começa no quinto mandamento. Olha aqui. Respondeu Jesus: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Jesus complementa, ó: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. É Jesus que está falando. Não sei se você já estudou, nós já tivemos o tempo de estudar isso aqui, os mandamentos. E a gente vê os mandamentos em duas principais divisões. Uma divisão vertical e uma divisão horizontal. A divisão vertical é do primeiro mandamento ao quarto. É onde trata relacionamento de Deus com o homem. É vertical. O quinto ao 10º é um tratamento horizontal. É um tratamento entre os homens. E é exatamente isso que Jesus está colocando para ele aqui. Esse tratamento direto para ele na posição horizontal. Por quê? Porque era algo que ele já estava habituado a fazer. E a questão aqui é, quando Jesus chama ele e fala isso para ele, ele responde: tudo isso já tenho observado. Ou seja, eu estou tranquilo na minha relação horizontal. Eu estou tranquilo na minha relação com as pessoas, naquilo que diz respeito ao cuidado com as pessoas. Só que o que traz o contraponto para a gente, é o que eu gostaria de falar hoje, é o motivo da pergunta dele. A pergunta desse jovem, no versículo 17 e ali 18, é o cerne para a gente entender como que Jesus responde ele no final. Olha comigo no versículo 18. 17, desculpa, parte B, ó. Ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Esse mesmo texto que nós lemos na manhã, o doutor da lei, quando chega, faz a mesma pergunta da mesma forma: o que farei para herdar a vida eterna? Quando você vai identificar essas duas palavras, esses dois verbos, farei e herdar, você vai perceber uma implicação na motivação do pedido, tanto de Lucas 10, como em Marcos 10. E a resposta de Jesus aqui traz para a gente profundidades acerca da salvação. Fazer e herdar. O que eu posso fazer para ter a vida eterna? Fazer implica ação. O que você e eu, o que nós temos que fazer para ter a vida eterna? E aí é onde começa, às vezes, o engano do que as pessoas têm feito até mesmo no Evangelho. Tem passado para a gente que a gente precisa complementar a obra de Cristo. Tem se ensinado hoje em dia que a salvação precisa de um esforcinho meu, um esforcinho seu. E essa verdade de fazer alguma coisa para ser salvo tem sido até objeto de defesa de algumas pessoas. Tipo assim, cara, não é possível ir para o inferno se eu sou uma boa pessoa, se eu faço coisas boas, se eu presto um bom serviço à comunidade, se eu não roubo, se eu não mato, se eu estou na posição horizontal aqui, igualzinho esse jovem. Você já teve, gente, você já ouviu isso?
Já ouviu isso? Alguém falando assim? Não, mas por que eu vou ir para o inferno? Eu faço até coisas melhores do que os da igreja. Vocês já ouviram isso? Só eu. Não, está lá dentro para fazer igual fulano, ciclano. Percebe que isso está incutido? Percebe que isso é uma sutileza para tirar da gente, ou melhor, minimizar o sacrifício de Jesus na cruz? Percebe que quando eu atribuo alguma coisa a um fator meu, ou uma força que eu preciso fazer, automaticamente eu estou minimizando a cruz de Cristo. E é fato, se você precisa fazer alguma coisa para você ser salvo, não são obras e não vem do seu esforço. O que você precisa fazer para ser salvo? O que nós precisamos fazer para ser salvo? Primeira e fundamental coisa, crer que Cristo é o único suficiente Salvador. Crer que Ele morreu, como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos. Crer que Ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Crer sobretudo que Ele está vivo. Se com a boca confessar e com o coração se crer, será salvo. Crer é a força ou é a ação que nós precisamos fazer. Sobretudo, crer no Evangelho, crer na força que tem o Evangelho, crer na verdade que é o Evangelho, na pureza que é o Evangelho. Gente, o que estão vendendo hoje em dia, infelizmente, em muitas igrejas, eu falo vendendo porque estão vendendo, é tudo, menos Evangelho. Tudo menos Evangelho. Sabe, num período da Idade Média, em que venderam a salvação? Venderam a salvação. Existe um período da Idade Média, um período grande da história da igreja, em que a salvação foi vendida, nas indulgências. Teu parente morreu, ele está no inferno, sabia? Você precisa depositar um dinheirinho aqui, para ele ser salvo. E ao sonido aqui, ó, ao som da moedinha caindo, ele vai encontrar, parece até aquele filme, vai encontrar a luz. Queridos, a salvação não depende de mim, não depende de você. É dom de Deus, Paulo vai dizer em Efésios. É dado gratuitamente. E você e eu, nós não merecemos. Pipo, mas eu pequei hoje. Na verdade, eu vim para cá, mas eu estou em pecado. A boa nova do Evangelho é, se você confessar, e se você deixar, você vai alcançar misericórdia. Sabe por quê? Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você entende isso, tudo que você precisa fazer é crer, somente. E nesse momento que eu estou falando com você, de repente, na sua mente, você está recebendo aí, flash, ataque do inimigo, para você não crer, para você duvidar, para você achar que o seu pecado é maior. De repente eu estou falando com você aqui, e você está me ouvindo, e sendo confrontado aí no seu lugar, no seu coração, na sua mente. Pô, mas eu já me decidi e eu volto a pecar de novo. Eu me decidi e volto a pecar de novo. Será só mais uma vez? Será que eu vou realmente conseguir ficar firme? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo.
Meu irmão, agarra essa oportunidade. Agarra essa oportunidade e entende, de uma vez por todas, que a salvação não depende de nenhum ato seu, a não ser crer, a não ser deixar Ele fazer o que Ele tem que fazer. Só isso. E olha que palavra forte aqui, o que farei para herdar. Outro verbo. E herdar, quando fala herdar, o que você lembra? Herança, sim ou não? E herança, em contexto jurídico, direito de sucessão, é fato de pai para filho, ou do primeiro parente imediato. É direito. E o direito, olha isso como um direito merecido. A pessoa merece receber quando a outra pessoa falha. É ato de regimento de testamento. Herança aqui, para esse jovem, de herdar a vida eterna, pode ter a conotação de merecimento. E a palavra grega que ele usa aqui é de conquista. É a mesma declinação de pertencer isso. Talvez ele esteja falando aqui, eu tenho que fazer porque eu mereço? Eu tenho que fazer um pouco a mais porque eu estou cumprindo a lei? Porque eu entendo a regra? Eu participo desse merecimento? Eu participo disso? Uma confusão é feita aqui em relação à salvação. Eu queria fazer um exercício com vocês aqui. Só para não me perder aqui do tempo, hein? Queria fazer um exercício com vocês aqui. Hoje, quando a gente fala de bênção, se eu falar aqui agora, eu fui abençoado, eu estou abençoado, eu sou abençoado de todos os lados. O que você vai pensar quando eu falo de bênção? Se uma pessoa chega para você e fala assim, eu fui abençoado hoje, é natural a gente pensar em bênção material, sim ou não? Estou sozinho não, né? Fala igual o Jay, está comigo? É natural pensar assim. Pense então comigo. Tem não, queria usar um negócio aqui. Vou usar isso aqui. Pense que isso aqui é uma prateleira. Então aqui a gente tem uma estante. Visualiza aí, uma estante aqui. Conseguiu? Estante. E aqui a gente tem 3 prateleiras. Vamos dividir em 3 prateleiras. Ok? Não, 2, para ser mais rápido e prático. 2 prateleiras. A gente tem a estante e a gente tem 2 prateleiras. Uma em cima, uma embaixo. A em cima é a número 1, tá? Aqui a número 1 é a ordem de prioridade. Essa aqui de cima é a nossa prioridade, é a prioridade máxima, é a número 1. Então, quando eu falar essa daqui, você identificar que tem que ser de maior prioridade, é o número 1. E você vai levantar uma mão, ok? Beleza? Tá comigo ou não? Exercício quase kindergarten, gente, kindergarten. Aqui em cima, prioridade 1. E embaixo, prioridade 2, ou seja, menor prioridade. Eu vou falar algumas coisas e você vai só levantar a mão, eu não consigo te ver. Aqui tem uma luz aqui, ó, parece até a luz do Senhor, nos meus olhos. Não consigo te ver, não vou te julgar. Mas eu queria que você participasse disso comigo. Quando eu falar uma bênção aleatória, você vai levantar uma das mãos, dizendo que é muito. Se uma da mão for levantada, eu vou entender que é muita prioridade. Se você vai levantar 2 mãos, eu vou entender que é pouca prioridade, ok? Família, levanta aí. Lindo. Coloco aonde? Na primeira. Beleza? Ok aqui. Carro. 1 ou 2? Grande maioria. Tem gente 1,5 assim, ó. Dá não, é 1 ou 2. Vou colocar a maioria aqui. Tá bom? Embaixo aqui é igreja. Vai para baixo? Vai aqui, na 1. Beleza. Green card.
1 ou 2? Coisa linda, gente. Teve gente que não levantou porque eu acho que está com medo do ICE chegar na igreja. Desculpa, eu brincando. Dá levantar a mão, as duas ali, não pode. Estou brincando. Outra prioridade, aí a nível Brasil, comer picanha. Estou brincando. Filho na escola, indo bem na escola, coisa linda. Salvação. Ô, gente, tem gente que está assim, ó. Estou entendendo. Salvação está onde? Na 1, correto? Tem alguém que não levantou da salvação? Tem alguém que não levantou da salvação? Aí não teve. Todo mundo fez a 1. Teve alguém que colocou 2 na salvação? Está apontando João, não foi não? Não, todo mundo. Percebe que a gente também tem errado em relação ao que é prioridade, ao que é merecer e ao que é salvação. A gente tem errado. Sabe por quê? Vocês colocaram ela aqui. Vocês colocaram na bênção família, mas o quê? Colocamos um monte de coisa aqui, não foi? Filhos. Muito bom, isso é bênção, isso tem que estar na prioridade. Mas quando eu coloco a salvação numa prateleira, eu estou naturalmente igualando a salvação a qualquer outra bênção. E na verdade não é. Na verdade, isso foi uma pegadinha que eu fiz aqui, lógico. Mas na verdade, a salvação deveria ser o próprio armário, ou a prateleira inteira, né? Se a nossa salvação não for destacada, se a salvação não tiver um peso maior, ou completamente um local separado para ela, existe a confusão que o próprio jovem fez aqui. Quando a gente organiza, aqui está tudo bagunçado. Se a gente olha para o texto, e se a gente olha para Mateus capítulo 6, versículo 33, é exatamente isso que Jesus está falando. Coloca em primeiro lugar o reino de... E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, quando a gente sair daqui hoje, faz uma faxina espiritual aí dentro e tira a salvação desse lugar pequeno que você colocou ela. A gente está perdendo tanto tempo aqui, correndo para pagar conta, atrás de menino que vai para lá, que vem para cá, buscando legalização, reconhecimento. A gente está gastando tanto tempo com essas coisas, não são coisas ruins, não estou aqui falando que são coisas ruins, mas a gente está perdendo tanto tempo atrás dessas coisas que nós estamos perdendo a beleza da eternidade. A gente está colocando tudo no mesmo biolo ali, ó. Está tudo embaraçado. Quando você sair daqui, entenda que você não pode fazer nada e que você não é merecedor de nada. É difícil uma palavra dessa para domingo à noite, porque você não escuta um glória a Deus. Fica todo mundo te olhando, parecendo, tipo, sei lá, sapo um dia de enchente, assim, ó, com o olho fixado. Não pisca. Mas é uma verdade. Porque a nossa motivação está toda errada. Eu acabei de falar lá na sala, a gente sai de um culto falando, nossa, que culto maravilhoso, que culto bom, que culto espetacular, feliz, alegre, é lindo, isso é lindo, mas isso não é culto bom. O culto que a gente presta e que tem que prestar para a gente é o culto que eu saio daqui falando, eu preciso melhorar. Eu tenho que voltar para casa diferente. Meu irmão, não é papo aqui de
hipocrisia não, é evangelho. Por quê? Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Não existe aqui dentro, não existe um bom homem sequer. E é a resposta de Jesus para ele. E eu quero terminar aqui com um pedido que Jesus faz para ele. Jesus diz: muito bem, você observou bem, mas uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que não existe salvação, vida cristã, sem renúncia. Não existe. É necessário renunciar todos os dias. Mateus 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. Olha a sequência que Jesus faz. Renuncia a si mesmo, ou nega-se a si mesmo. Depois ele diz: toma a sua cruz. E logo depois, siga-me. Sabe qual é a confusão que a gente está vivendo hoje? Tem gente invertendo as ordens aqui. Tem muita gente que vem, que já quer seguir a Jesus, que não passa pelo crivo da renúncia, que não quer carregar cruz nenhuma, mas que quer seguir. É exatamente o evangelho raso que a gente está vivendo hoje. Que Deus tenha misericórdia da gente, graça, para que a gente possa cada dia mais renunciar às nossas próprias vontades, renunciar aos nossos próprios desejos, para a gente entender a cruz que a gente deve carregar, e só assim seguir a Ele. Curva a sua cabeça aí, deixa eu orar um instante. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz. E colocamos o nosso coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos conduzir a verdades do Evangelho, que possamos estar firmes contra tantas doutrinas ruins que atacam a salvação. Senhor, a salvação não tem sido falada, não tem sido pregada, tem sido diminuída, tem sido menosprezada. As pessoas não têm entendido. E, infelizmente, nós, como crente, temos perdido essa essência também, de falar da renúncia, do amor do Senhor e da justiça do Senhor. Senhor, nos ajuda, nos ajuda. Levanta um povo diferente. Se houver aqui entre nós alguém que precisa não só renunciar, mas que precisa se posicionar, que precisa entregar a sua vida ao Senhor, que essa pessoa tome essa posição hoje, de uma forma definitiva, concreta, verdadeira, realista. Que essa pessoa entenda que hoje é um dia que o Senhor separou para ela, mas que ela entenda que não precisa fazer nada e que ela não merece, que tudo é pelo teu favor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Misericórdia essa que é a causa da gente não ser consumida todas as manhãs. Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam. E nós podemos levantar,
Obrigado por essa graça comum, maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem com a tua igreja. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. A gente vai louvar um pouco mais. Mas antes eu queria ver aqui. Se você estiver aqui hoje e quer tomar a decisão de reconhecer o Senhor no seu coração como fiel e único Salvador, entregando a sua vida completamente nele, a gente queria fazer essa oração aqui. Se você estiver aqui hoje, levanta uma das suas mãos. Eu não vou chamar para vir à frente. Se você estiver aqui, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Decide, cara, é hoje. É hoje. Me posiciono para hoje. Se tiver, levanta uma das mãos. Queria chamar o pastor Gilmar aqui para orar.